vou falar assim rapidamente para vocês. O Observatório de Londrina tem 7 anos de atuação. E assim, uma experiência que a gente tem visto é algo que não é, a gente já lançou uma boa prática, mas não resolveu o problema. Nós não conseguimos ainda incentivar uma quantidade de empresas para participar do processo licitatório na magnitude que a gente precisa. Hoje, depois de 7 anos de atuação, você vê que o processo licitatório ele não tem mais aqueles vícios ridículos e absurdos que haviam no começo, mas ainda é muito pequena a competição por parte dos empresários. Então, não, esse é o grande desafio que eu vejo hoje do Observatório de Londrina e talvez de alguns dos observatórios mais maduros, mais antigos, é conseguir incentivar mais empresas a participar de processos licitatórios. Se vocês tiverem boas ideias nessa área, nós temos lá o programa Compra Londrina, parceria com o Sebrae, mas ainda assim, contratos de vários milhões de reais, você chega lá, tem uma empresa, 2 empresas, e isso não gera a competição que a gente gostaria que fosse para poder baixar os preços. Em relação às boas práticas, eu colocaria assim duas práticas que para nós foram muito interessantes, porque obviamente o observatório ele quer construir uma solução, mas ele está focado no problema. A gente olha a licitação, aponta um problema para que aquilo seja solucionado. Claro que quem tem o problema apontado, o responsável nunca gosta, ou seja, a gente goza dentro da administração pública, em boa parte dos servidores, de uma certa resistência. Eles, o observatório só sabe ver problema, o observatório só sabe criticar, é muito fácil fazer isso, etc. E tal. Então, uma prática que nós criamos foi o Prêmio de Boas Práticas à Gestão Pública. Então, a gente fez um prêmio, em dezembro agora foi o primeiro, chamamos várias entidades da sociedade, fizemos um troféu, lançamos o prêmio para que entidades públicas trouxessem projetos de inovação, de transparência, que geraram resultados positivos. E foi muito interessante, porque 24 iniciativas em Londrina se inscreveram. Inclusive, o prefeito nos diz que as secretarias disputaram, houve ali até uma certa concorrência. E aí fizemos a seleção de 10 projetos, e esses 10 projetos tiveram, numa solenidade pública, 10 minutos cada um para apresentar o seu projeto, e aí, então, premiados os 3 primeiros, receberam lá troféus, etc. E tal. Foi muito interessante. Primeiro, porque nos aproxima do servidor público, a gente quer ter esse contato, quer resolver problema, quer solucionar, não quer ficar focado no problema, mas na solução. E foi uma iniciativa muito interessante nesse sentido. Segundo, que a gente passa a conhecer coisas que a gente não sabe. Tantas coisas são boas e bem feitas na minha cidade que eu desconhecia. Projeto vencedor, para eu resumir para vocês, ele foi da Procuradoria do INSS no município, que numa planilha de Excel começou a gerenciar os processos dos quais eles atuavam, monitorando, e com isso conseguiram descobrir uma cidade em que parecia que havia uma fraude, porque recebia processo de várias cidades do entorno. Então, procuradores atuando em processos distintos no mesmo tema, mas de forma distinta, cada um se manifestando, um contrário, o outro favorável, quer dizer, uma falta de padronização da atuação da Procuradoria do INSS. Resumindo, esse processo ele reduziu o tempo de tramitação médio de processo de 5 anos para menos de 2 anos, diminuiu o custo com o cálculo final do processo. Eu não entendo nada disso, tá? Eu estou passando a vocês o que eles nos passaram lá. No final tem que ter um contador para fazer o cálculo, e como o processo já sai calculado, também economizava isso. Enfim, essa pessoa que desenvolveu na planilha de Excel, o custo foi 0, foi só uma boa iniciativa. Ela foi alçada ao mesmo cargo no estado do Paraná, isso já foi implantado no Paraná e agora está sendo implantado no Brasil inteiro. Eles estiam em R$1 bilhão a economia gerada por um projeto que começou lá na nossa cidade, que infelizmente acaba sendo conhecido por muitas coisas ruins, e para nós foi muito bom ver que na cidade nascem projetos como esses que chegam a gerar R$1 bilhão de economia. Paralelamente, e aí a gente já tinha, em outro ano, feito o prêmio de cidadania, abrindo inscrições para pessoas da sociedade que fazem projetos voluntários e boas práticas pela cidade. E aí agora a nossa ideia é ter cada prêmio a cada 2 anos. Então, esse ano vamos ter o prêmio de cidadania, que são pessoas que fazem projetos e dá uma visibilidade muito grande a esses projetos. Então, a pessoa que ganhou o prêmio pela primeira vez, ela já no segundo ano, além do prêmio que a gente conseguiu, R$15 mil de patrocínio para premiar. O primeiro com 5 mil, 3, 2 e R$500 até o 10º colocado. Com 5 mil, ela terminou um refeitório para o pessoal que estava... ainda tenho 5 minutos, achei que...
terminado o refeitório, é um projeto de acolhimento de drogadictos, de dependentes químicos, num local de muita dificuldade social lá na cidade. Mas, quando encontramos essa pessoa, eles vieram nos agradecer, porque várias outras empresas procuraram a entidade para começar a colaborar. E era uma entidade que não era conhecida na cidade. Então, nós temos lá um banco de 10 projetos do primeiro ano desse prêmio, de 10 do segundo, que às vezes as pessoas nos procuram. Eu gostaria de saber alguma coisa, de fazer. Olha, tem um observatório, nós trabalhamos nisso, mas nós também temos esses vários outros projetos. Às vezes a pessoa da área de saúde quer fazer algo na área de saúde, ela procura aquilo lá, nos aproximou dessas entidades, a gente hoje presta um auxílio para eles do ponto de vista de estruturar uma contabilidade, uma prestação de contas. A gente ainda se comprometeu nesse projeto, junto com essas entidades, auxiliá-las, porque elas não têm nenhuma prestação de contas correta, porque é uma coisa voluntária, e para elas conseguirem mais apoio, elas precisam se organizar desse ponto de vista. Então, a gente também auxiliou. E aí, então, nós temos agora, num ano, um prêmio de boas práticas de gestão pública, ou seja, identificando, valorizando e premiando o servidor público que traz boas inovações, e, no outro ano, o prêmio de cidadania. Então, fechou o ciclo e a gente tem tido um resultado muito positivo. Eu vou fazer uma última colocação, não estava previsto, mas essa apresentação da saúde me suscitou. Uma coisa que eu achei que deu um resultado muito bom para nós, eu vou aproveitar os meus minutos, porque eu consigo passar para vocês algumas coisas que geraram resultado. Foi uma parceria que nós fizemos com a Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e a Justiça do Trabalho, para levantar todas as ações trabalhistas nos quais o município é réu, é o polo passivo, resultante de terceirizações de serviços em que o município pagou a empresa, mas a empresa não pagou o funcionário e o funcionário entra contra o município. Isso deu mais de 15 milhões de reais em que o município era réu de ações por conta de funcionários de empresas terceirizadas. Dos quais 3 milhões já estavam em fase de execução, certo? Então, assim, aí a gente conseguiu desenvolver um projeto com o município. Por que o município ele é condenado? Porque ele não fiscaliza o contrato, porque ele paga a fatura para a empresa não paga o funcionário, ele não fiscaliza isso no ano seguinte, e a gente acaba pagando 2 vezes, porque muitas vezes são empresas prestadoras de serviços sem patrimônio, não é? E o município acaba sendo condenado como réu subsidiário. Isso gerou um programa em que o município reestruturou a questão da fiscalização de contratos. Hoje, uma grande atuação do Observatório de Londrina, talvez com mais ênfase nesse momento até do que o monitoramento dos editais, é a execução do contrato, é fiscalizar a merenda escolar, nós estamos nessa fase. Então, eu diria para os municípios que têm muitos processos terceirizados, que vejam na Justiça do Trabalho se o município não está ficando com uma conta que era da empresa, mas que acaba ficando, mesmo tendo pago a fatura para ela, porque ela não fiscalizou adequadamente. É assim que a Justiça do Trabalho entende. Se você pagou, mas não você fiscalizou, você é um réu subsidiário e acaba pagando dobrado. Então, essas são algumas ações que a gente vem desenvolvendo em Londrina. Eu peço desculpa por não ter o PowerPoint, mas eu me confundi um pouco lá, porque eu cheguei a gravar um vídeo um dia para trazer nas boas práticas, mas depois mudou e realmente me falaram, mas eu acabei não preparando o PowerPoint. Mas me comprometo o prêmio de cidadania, o prêmio de boas práticas à gestão pública e esse projeto, porque esse projeto da Justiça do Trabalho gerou um relatório, que aí nós levamos ao prefeito, o juiz do trabalho era um partícipe, nós temos um relatório, nós podemos passar para vocês também. Então, eu faço um PowerPoint dos 2 prêmios, do relatório desse trabalho junto à Justiça do Trabalho, e podemos disponibilizar para vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui.